E aí, pessoal, vamos lá? Vamos dar prosseguimento à nossa matéria. Vou falar aqui um pouco dos conceitos iniciais de função exponencial, mas definitivamente é aquela função que tem menos conceitos para a gente aprofundar, né? O que a gente precisa fazer muito aqui é, de fato, saber interpretar bem a questão e principalmente os gráficos. Então, como a gente tem mantido essa pegada, eu vou dar uma aula com os conceitos que a gente precisa saber e depois desses conceitos, a gente vai ter uma semana para fazer exercício. Semana que vem eu já venho fazendo questões de funções exponenciais das principais provas do Brasil, principalmente do Enem. Né? A gente inicia log, uma semana para quebrar a cabeça em log, depois eu venho resolvendo questões e assim por diante. Eu acho que vocês vão ter mais conteúdo, né? Mais quebrar a cabeça mais um pouco, mas eu acho que vai ser também muito produtivo para a gente, perfeito? Então vamos manter essa dinâmica. Seguinte, olha só o que eu estou pensando. Ó. Vem cá. O que é uma função? A gente sabe que uma função é uma relação entre dois valores, dois conjuntos, só que não é uma relação qualquer, né? Uma relação definida por uma lei matemática. Só que as nossas funções elas têm algumas restrições. E no caso da função exponencial, essas restrições são bem simples. Olha só. Então, ó, função exponencial. Vou pegar aqui uma função exponencial simples. Vou escrever ela assim. Ó. É uma função f de x, onde x é a nossa variável independente, da forma a elevado a x. Tal que esse a gente chama de base e esse x a gente chama de variável. A gente só está trabalhando com os números reais, perfeito? Então todos aqui são reais. E eu tenho uma restrição para a minha base. Verdade, duas. A minha base A, ela sempre deve ser positiva, ou seja, minha base é maior do que zero, e a minha base A deve ser diferente de 1. Beleza? Então olha aqui uma série de coisas que a gente já comentou. Eu tenho uma função onde a minha variável está no expoente. Se a variável está no expoente, é uma função exponencial, porque depende restritamente dos valores do nosso expoente, beleza? Além disso, o que a gente tem? A gente tem a base dessa função. E a base dessa função pode ser qualquer coisa? Não. Se você, por exemplo, colocar aqui um menos 3, não é função exponencial. Porque a base ela deve ser sempre positiva. Ela pode ser positiva e diferente de 1. Beleza? Isso é muito importante. Onde que ela vai cair? Onde aparece? Isso aqui, ó. Gosto de comentar antes da gente pensar nos gráficos. Onde isso aqui aparece na prova? Isso aqui aparece na prova de diferentes maneiras. Uma muito comum é quando a gente está falando de algum crescimento muito rápido, uma progressão contínua, uma progressão que a gente vai estudar com muito carinho, com muito detalhe, uma progressão geométrica. Vai aparecer na nossa prova e geralmente aparece com um olhar de função. Isso é muito útil para a gente. Além disso, isso aqui aparece em um caso de progressão geométrica que a gente usa muito para estudar, que é o caso de juros compostos. Juros compostos é sim uma função exponencial. Belezinha? Só a gente parar para pensar que tanto a fórmula de juros compostos é o capital que multiplica 1 mais a taxa I, tudo isso elevado ao tempo, beleza? Olha só, C que multiplica 1 mais a taxa indica que isso aqui ó, vai ser diferente de 1. Você tem um capital que vai ser multiplicado por 1 mais um fator, vai ser diferente de 1. E o capital que você investe em alguma coisa sempre é positivo. Ninguém entra em uma sociedade com menos R$300. Não tem lógica, não é mesmo? E além disso aqui,
a gente sabe que aparece naqueles problemas que falam de um crescimento. Crescimento ou decrescimento, no caso uma redução, muito acelerado. Quando você tem questões teóricas assim na apostila de vocês, que aparecem aí nos principais vestibulares, vocês com certeza já se depararam com isso aqui alguma vez na vida, não é mesmo? Então, é importante vocês terem noção disso para dominar e para resolver essas questões. Falou de crescimento, decrescimento muito acelerado, o que isso pode representar? Vai ser uma função exponencial. Então, mas tem crescimento muito rápido e decrescimento. O que varia basicamente? Variam as bases. Por isso que agora a gente vai pensar exclusivamente nos gráficos. Então, olha só. Gráficos. Isso aqui é o que cai mais na prova do Enem, né? Te dá o gráfico de uma função exponencial. Eu vou pegar o gráfico de uma função simples, tá? Uma função f de x é igual a elevado a x. Mas pode ter outras coisas aqui, mais 2, mais 3, não deixa de ser uma função, a gente inclusive vai ver exemplos assim. Eu só gosto de colocar esse aqui porque a fins didáticos são mais úteis, tá? Então aqui a gente tem o eixo com os valores de y, ou seja, os valores de f de x, correto? E aqui a gente tem os valores da nossa variável independente, que é x, tá? Então, sempre, sem exceção, que a nossa base, no caso A, for maior do que 1, a gente vai ter esse tipo de gráfico aqui. Deixa eu desenhar aqui bonitinho. É um gráfico que cresce muito acelerado. Sempre que a base é maior do que 1, a gente tem esse tipo de gráfico. Vamos, por exemplo, usar o 2 como exemplo. Se eu colocar aqui 2, 2 elevado a 0 é 1. Opa! Então, quando o x é 0, o f de x, o y sempre vai ser 1, nessa função sim, independentemente da base. Qualquer número que a gente eleva o 0, o resultado sempre dá 1. Então, se você tiver uma função exponencial dessa cara, né, uma função exponencial simples, ela sempre vai passar pelo y igual a 1. Então, quando o x é 0, o y é 1. Beleza? Aí, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Perceba que os valores de x vão aumentando, os valores de f de x, ou seja, de y, vão ficando cada vez maiores. E vão crescendo de forma muito acelerada. Então, sempre que a nossa base for maior do que 1, a gente tem um crescimento acelerado. Base maior do que 1, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y aumentam de forma muito acelerados. Beleza? Então, muito importante essa observação. E lembrando, na matemática existem sempre o oposto. Então, tem medidas, né? Tem algumas observações que vão fazer com que a nossa função também decresça de forma muito acelerada. E onde que aparece muito isso? Quando fala de tempo de meia-vida. Beleza? Isso aqui é um gráfico perfeito quando a gente está pensando em juros compostos. Juros compostos, onde o capital inicial está aqui, tá? Então, o gráfico não passaria por 1, o gráfico passaria pelo capital inicial. Esse gráfico aqui, quando fala de o crescimento de uma população de bactérias, tá? E assim por diante. Várias coisas dão para contextualizar assim, né? A gente vai resolver questões do Enem que conversam, que dialogam muito
com questões desse tipo. Tem uma do crescimento de um pé de eucalipto que é muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, e que a gente vai resolver na aula da semana que vem. Agora vem cá, por gentileza. Aqui eu estou estudando ainda os gráficos e eu quero pegar a seguinte função. Vou pegar a função f de x, deixa eu trocar, vou deixar azul para manter o padrão. F de x é igual a elevado a x, só que dessa vez eu quero a minha base A entre 0 e 1. Ou seja, o meu A vai ser maior do que 0, mas vai ser menor do que 1 nesse caso. Beleza? Nicão, dê um exemplo. Vai, gente. 3 quartos. 3 quartos é maior do que 0 e menor do que 1. Beleza? Então continua sendo positivo diferente de 1. Então essa é uma restrição interessante. Qual valor você vai pegar para a gente, Nicão? Fácil, vou pegar meio. Sempre que você pegar um valor entre 0 e 1 para a nossa base, exemplo meio, substitui, ó, 0, meio, elevado a 0 dá 1. Então, mais uma vez, nosso gráfico vai passar pelo x 1 aqui, né? Pelo x igual a 0 e y1. Meio elevado a 1, meio. Meio elevado a 2, 1 quarto. Meio elevado a 3, 1 oitavo. Meio elevado a 4, 1 16avos. Perceba que isso aqui vai decrescer muito rapidamente. E o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ó. Você tem aqui valores de x, e que os valores de x vão aumentando, os de y vão cada vez ficando menores. E o gráfico tem que passar pelo y igual a 1 sempre que a gente tiver essa função simples, tá? Nicão, esse carinha vai tocar no y igual a 0? Não, mas vai ficar cada vez mais próximo de 0. Então, pegando essa observação aqui, à medida que os valores de x vão aumentando, os valores de y decrescem muito rapidamente, tá? Então isso aqui é ouro, em inglês gold, 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 gold. Isso é muito legal, cara, mas muito legal mesmo, 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 mesmo. Belezinha? E aí, esse gráfico aqui aparece muito em quê? Em desvalorização. Pode aparecer de outras formas, tá, gente? Ó, aplicamos uma vacina no coronavírus. Tomara que isso ocorra o quanto antes. O número de pessoas vulneráveis ao coronavírus vai decrescer de forma exponencial, tendo em vista que uma pessoa contamina outras e assim, né? Então vai decrescer de forma exponencial. Acontece muito em desvalorização. Desvalorização de carro, por exemplo, caiu no Enem, o preço de um carro ia decrescendo. Então, mais ou menos assim, né? Então, bem útil esse negócio. É essa a base que eu quero que vocês tenham. Depois desse entendimento aqui, conceitual, é conta. É interpretar o gráfico, interpretar texto e fazer conta. Não tem segredo, tá? Então, vou pegar uma questão aqui gráfica, vou jogar na tela e vamos fazer continha nela. Depois disso, eu acho que vai ficar bem entendível, digamos assim, tudo que eu quero comentar com os senhores. E aí é partir para agressão da apostila, né? Sair para maltratar ela, fazer o máximo de questões que vocês conseguirem. Semana que vem vamos resolver mais umas 4, 5 questões como de praxe, beleza? E lembrando, conto e quero feedback de vocês sobre as aulas, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma questão. Ai, Nicão, tô cansado dessa quarentena. Fala não, menino. Fala não, que eu tô ficando doido. Então, ó, peguei com a questão, joguei aqui na tela, coloquei aqui, tchum, vamos resolver
Vamos fazer o seguinte. Então vem cá. Ó, a questão fala o seguinte, ó, a figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo y igual a elevado a x, de reais em reais. Então, evidentemente, a gente só está trabalhando com números reais aqui, tá? Como eu comentei, a definição da função exponencial que eu coloquei, eu já comentei isso, que a gente só trabalharia com reais. Nessa função, o valor de y para x igual a menos meio é igual a seguinte. Então, ele quer que eu descubra basicamente a nossa base, né? Que é o a. Depois que eu descobrir o a, eu vou trocar o x por menos meio. E eu vou encontrar o valor de y que ele quer. Aí a sacada vai ser o seguinte, guarda isso. Sempre a gente vai pegar um ponto no gráfico e vai substituir. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, isso cai muito no Enem, tá? Olha esse ponto que ele está falando comigo. Ele está falando que quando o x vale 1, o nosso y tem que valer o quê? 0,2, correto? Então vou substituir. Quando o x vale 1, o y vale 0,2. Então vai ficar 0,2 é igual a elevado a 1. Uai, a elevado a 1 é quem? É a. Então eu tenho que o nosso a é igual a 0,2. Tá aqui, ó. Já descobriu o a. Então ele não quer y quando o x vale menos 0,5. Vamos substituir e vamos fazer essa conta. Então vai ficar y é igual a 0,2 elevado a menos 0,5. Não tem nada desse tipo, né? Então vamos manipular isso aqui um pouquinho. Vai ficar y é igual a 0,2, eu vou escrever assim, ó. Pode ser 2 sobre 10 ou eu vou simplificar de uma vez. 1 sobre 5. Beleza? E menos 0,5 é menos meio. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu volto lá na nossa aula de potenciação. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Qual que é o inverso de 1 sobre 5? 5 sobre 1. 5 sobre 1 é 5. Então, y é igual a 5 elevado a meio. E quando a gente tem um expoente em forma de fração, a gente sabe que a gente pode transformar isso numa raiz. Então, y é igual a raiz de 5, onde o expoente é o numerador e o índice é o denominador. Como a gente não coloca nem o 2 no índice, nem o 1 no expoente, então é mais comum ver esse número assim, que o y é igual a raiz de 5. Beleza? E perceba que é bem coerente. Quando o x vale menos 0,5, o y está aqui em cima, ó. Então o valor de y é quem? Raiz de 5. Correto? Então, o certo é a letra C. Belezinha? Então, ó, questão batida, eu tenho certeza que essa questão, somente ela, já vai te ajudar a resolver algumas questões. Então, viu um gráfico? Pega o gráfico, substitui. Depois que você substitui um ponto do gráfico na função, já vai encontrar outras informações e discorre com ela. Além disso, vai ter questões que não tem gráfico e aí tem só conta. Aí lembrem-se de igualar as bases para depois igualar os expoentes, como a gente fez nas aulas de potenciação, radiciação, beleza? Semana que vem eu venho e ataco algumas questões com vocês. E qualquer coisa, estamos no grupo. Mandem mensagem no grupo lá para a gente se manter informado. Beleza? Tamo junto, forte abraço, bons estudos, que a matemática os acompanhe. Até mais!